Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Prelo. Meu nome é Thiago Novaes e hoje a gente tem um encontro especial, uma conversa muito interessante que eu tive com Juliano Garcia Peçanha. Juliano Garcia Peçanha, ele foi convidado num evento interno que a gente fez para os participantes, tanto do meu curso de introdução à escrita criativa quanto do meu curso à preparação do romance, para um encontro presencial que se deu no Veracruz, o Instituto Veracruz, que tem uma pós-graduação em criação literária, de onde eu sou um dos docentes, e a gente fez esse encontro lá. E o Juliano Peçanha é um baita escritor, um baita filósofo. A gente tem tido uma conversa desde que eu comecei a escrever. E ele tem uma produção autoral brilhante, aquilo que ele escreve está entre o ensaio, a poesia, ou seja, está entre poesia e prosa, ficcional, não ficcional. É uma obra muito visceral e o Juliano passou, vamos dizer, por um arco. A obra dele ela compreende ela tem, de modo geral, um percurso que vai do não lugar à recusa do não lugar, ou seja, de uma afirmação desse não lugar como o espaço da escrita, o espaço literário, né, que é um espaço de negação, de recusa em muitos sentidos, né, a uma recusa do não lugar, né, ou seja, uma recusa dessa recusa, ou seja, de uma afirmação da vida, de uma afirmação da ideia do artista como alguém que pode, vamos dizer, participar, né, do espetáculo do mundo. A história vai fazer muito mais sentido na voz e nas palavras do Juliano. Então, deixo vocês nessa conversa que a gente teve, que foi deliciosa, foi uma conversa em 2019 e que continua, evidentemente, muito presente. Então, olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. A gente está aqui com o Juliano Peçanha, que somos amigos há muito tempo já, né? O Juliano, estava até comentando que eu estava lendo os livros dele, coisa de, não sei, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, não lembro. E comentei com um amigo meu da faculdade, estou lendo um cara, um autor contemporâneo que está fazendo uma coisa nova, impressionante. E esse meu amigo falou, porra, mas eu faço um grupo de filosofia com ele. E aí eu vim a conhecer o Juliano, a gente ficou amigo. O Juliano tem alguns livros publicados. Eu guardei a bio do Juliano aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Juliano publicou A Certeza do Agora, Esperança do Sempre, Alteridade do Nunca. Não, é Certeza do Agora, Ignorância do Sempre e Sabedoria do Nunca. É uma trilogia pela Atelier, que depois foi reunida na COSAC, junto com o livro Instabilidade Perpétua. Nesse livro, Testemunho Transiente, que está com o Murilo. Tem 4 livrinhos aí. São 4 obras reunidas, foram reunidas pela COSAC, depois que a COSAC fechou, elas foram para o SESI, né? Tem que ser publicado pela Atelier, cada 4 livrinhos, né? Isso. E aí estava indo, aí a COSAC fez. Aí a COSAC logo fechou. E mais recentemente, a UBU publicou Recusa do Não Lugar. Eu trouxe esse aqui, o 5º livro. De algum modo eu traí, eu falava lá, eu fui contra ele. Mas você vai precisar falar no microfone, Juliano, desculpa. Esse inclusive é publicado pelo SESI, já é a mesma capa, né? Acho que um pouco pior a página, mas pior. É o mesmo, como é que chama? Projeto... Esse projeto gráfico. COSAC Naive, né? Porque eu fui, quando saiu a COSAC lá, que era muito bom, né? Logo depois, 2 meses, acabou a editora. Então eu falei, puxa, justo na hora que você consegue, né, uma editora legal, acabou, né? E aí... Juliano, mas acho que você... Tá, desculpa.
Então, aí tem essa nova edição aí no SESI. Tem 4 livrinhos aí. Eu vou deixar assim, ó, só para... Né? A gente vai fazer, provavelmente em algum momento, uma conversa no canal do Escrita Criativa sobre o Recusa do Não Lugar, sobre o livro dele. Mas hoje a gente vai conversar sobre um outro assunto. O que eu costumo fazer é convidar um autor e perguntar sobre o que ele quer falar, né? Porque eu acho que o que é mais válido é tomar, vamos dizer, aquilo que está mais vivo, né, na atenção do autor, na atenção de quem está escrevendo e pensando sobre as questões. Se você vai retomar uma questão morta, né, aquela questão já às vezes não está mais pertinente, né? E o Juliano tem um percurso muito bacana, e ele está escrevendo um livro agora, e você estava pensando, você comentou que queria falar sobre a escrita de si. Bom, acho que eu vou passar a palavra a você, e fica à vontade. Então, agradeço o Thiago, né? Ele falou, conheço ele há muitos anos e tal, e já tive a oportunidade de encontrar o pessoal dele num evento, né, uns anos atrás, né? Então eu fico contente. Aí ele falou para falar de alguma coisa, não me lembro bem o que eu respondi, mas é isso que ele falou, que quando você está fazendo uma coisa, está mais quente, né? Então, tem um que eu fiz agora em janeiro, porque eu fazia esse tipo de... Vocês vão ver a hora que eu for expondo, né? Mas aconteceu uma espécie de ruptura entre o que eu fazia e o que eu faço agora. Aí criou quase uma duplicidade, assim, né? E esse texto, eu até critico um pouco a escrita de si, mas de um modo brincando também, né? Porque eu fiz isso, né? E esse texto é um dos que eu poderia ler, né? Que já está mais frio, né? Que já está publicado. Eu escrevi sobre um artista plástico e aproveitei a ocasião para fazer um texto mais heterodoxo, assim, de crítica de artes plásticas, também falando de literatura, do meu trabalho, né? Então esse é uma... E o outro que eu estava fazendo agora, que está quente ainda, que eu fui, até que a moça que falou que a professora do Paraná, né? Estava em Curitiba, fui falar na Federal do Paraná, né? Então eu fiquei, como é que fala assim, preparando um textinho para ler lá, e aí começou a sair isso. E esse texto que eu estou escrevendo, podia mostrar para vocês o começo, que é o começo, então não se deve, é como mostrar o embrião, né? Não se deve partilhar algo que está tão no início, né? Mas acho que eu não ligo para isso, porque talvez isso aqui já está escrito em mim, né? Sabe uma coisa, eu, em geral, eu escrevo depois que a coisa já se escreveu em mim. Então aquilo já está... É alguma experiência que você passou e tal, e você vai... Nesse caso, eu estou ficcionalizando uma experiência que eu tive de terapia, vamos dizer assim, que eu estou ficcionalizando um pouco, né? Eu vou tentar começar mostrando isso para vocês, depois, se não acharem muita graça, a gente vê o outro, né? E aproveita para falar dessas... Para falar, né? No caso do meu trabalho, o Thiago sabe bem que eu misturo. Eu achava que tinha uma experiência muito estranha assim, no mundo, então eu usei muito isso, né? Uma certa experiência de perda de si, assim, de dessubjetivação, como dizem. Então eu fiz muito uso disso e misturava isso com filosofia, com crítica literária, sabe? Já tentava fazer uma coisa que já incorpora outras. Tinha um pouco essa ideia, né, de que a filosofia fica assim muito acadêmica e a literatura muito literária, então tratava-se de recombinar às vezes. Você, ao invés de você esquecer a profissão que você tem, que você fez para ser escritor, é como se eu falasse assim, usa o que você fez e mistura com o literário, né? Como fosse um passo além de...
Então eu acho que o que eu trabalho nesse nível aí de uma espécie de ensaísmo, que você não sabe se é autobiografia, se é um texto, como é que fala, de filosofia ou literário, uma zona assim meio indeterminada, né? Então eu acho que é mais ou menos. E o que eu vou ler então seria uma terapia muito louca, assim, que está ficcionalizado. Tá? Então, eu vou ler um pouco para vocês verem se funciona, né? Isso é legal. Às vezes funciona num lugar, outro lugar não funciona. Chama terapia gnóstica, né? E então saiu assim, não fiz nem revisão, só para mostrar, escrevo à mão, sabe? Ó, ele tinha sido um rapaz massacrado. Tudo olhava para ele e ele não olhava para nada. Era trêmulo, tremia nos pátios da escola e no frio da casa, né? Eu não vou comentar, mas no colégio eu lembro que tudo me olhava e eu não olhava nada, né? Então você fica trêmulo, tudo te olha, né? E você não olha. Então você fica... Essa é a situação que chama de perda de si. Então ele tinha sido um rapaz massacrado, tudo olhava para ele não olhava para nada. Era trêmulo, tremia nos pátios da escola e no frio da casa. Os outros resolviam as equações e ele não. Um dia, um guru, um homem sagrado, aproximou-se dele com voz suave. Ele disse que o mundo era um exílio, um lugar fechado e asfixiante, e que apenas alguns, os mais sensíveis, os lembradores do sagrado, sentiam esta grande dor. Esta dor era, na verdade, o sinal de uma distinção. O homem disse essas palavras de um modo tal que o rapaz massacrado passou para incandescente. A transição durou uns 3 anos. Ele se encontrava com o Holy Man toda semana. E ao cabo de 3 anos, o jovem, outrora cabisbaixo e cheio de diagnósticos psiquiátricos, havia se convertido num orgulhoso self-pneumático. Ele descortinava todas as benesses de um self não mundano. Eram muitas as seduções e os alívios de ter negado o mundo e o repertório de imposições e submissões que ele impõe, né? Quer dizer, o mundo sempre te impõe uma submissão e, de repente, ficava livre de toda essa submissão, né? O método do terapeuta gnóstico era muito simples, submeter o rapaz a uma desmundificação radical, de modo a enaltecer sua essência e sua melodia, como se apenas o Deus abscônditos o olhasse. O rapaz sentia-se maravilhoso, pura incandescência poética, brilhando feito um vagalume nas antíteses do mundo, singularidade. A alegria de poder negar tudo que o mantinha submisso era imensa. Ah, as delícias da recusa! A maravilha de não ter mais que corresponder ou se adaptar a uma velha vida onde ele era o mais incompetente, o menor. A universidade era um desses lugares que oprimia o nosso jovem. Por esta época ele tentava fazer um mestrado em filosofia, mas tinha muito medo de se apresentar diante de uma banca. Tinha medo de ser desmascarado. Então o Holy Man disse a ele que não era necessário escrever aquela tese. A tese sobre a queda no mundo e a saída do esquecimento pela recuperação da nadidade em Martin Heidegger já se encontrava escrita no próprio corpo do jovem. Ele não precisava escrever sobre algo que já sabia. E mais do que isso, ele não precisava responder a acadêmicos que só conheciam intelectualmente algo que ele conhecia por experiência. E mais ainda do que isso, pasmem, escutou da boca do mago que ele já nascera filósofo, que a filosofia brotava nele espontaneamente, enquanto que os filósofos acadêmicos precisavam de longas sessões de musculação. Ele saía leve dos encontros com o revelador. O júbilo de negar o mundo, de pertencer a uma outra esfera magnífica, o colocavam em êxtase. O mundo e suas medidas terríveis, seus maciços e corais poluídos, onde na ida ele teve que atracar. Agora, na volta, ele estava livre. Em certos momentos pode-se dizer que ele bailava, dançava pela Avenida Faria Lima. O mesmo corpo que anos atrás vinha da Unicamp comprimido de angústia, descia do carro para abraçar algumas árvores, agora caminhava alado e suspenso pela cidade.
Ele era do mundo, mas não pertencia a ele. Esta era a melodia central, a música da diferença gnóstica. Estar no mundo, mas não ser do mundo. O mago tentava apresentar o jovem a ele mesmo, retirando todo o psíquico e o mundano, toda a infestação negra da matéria caída. E o que sobrava? Uma pura chegada de celebração, um olhar deslumbrado de recém-nascido. A exuberância do self pneumático está na suspensão, no descolamento dos entes. Aí vocês vão ver que eu começo a falar às vezes de filosofia, né? Mas essa é a ideia, eu trabalho muito essa ideia. O ser humano ele pode ir para o mundo ou fugir do mundo. Ou ele cai e se identifica com o mundo, ou ele se suspende, né, e de algum modo foge do mundo. Né? Aí vocês vão ver o que é o self pneumático, mas isso aqui já vem de todos, ao longo dos livros que eu escrevi, trabalhar essas questões, entende? Mas depois eu posso esclarecer melhor, né? É mais ou menos que é isso, você se descola, né, do mundo e fica suspenso. É assim, né? Ao desgrudar-se e tomar a direção da fuga do mundo, o pneumático hesita e pressente uma vinda que não chegou. É lançado no tempo messiânico e, de olhos bem abertos, guarda a chance do milagre. E, basicamente, eu vou falar para vocês, né? Quando você cria o leite da mãe, coisa assim, você diz um sim para alguma coisa do mundo que te fertilizou, você entra para o mundo, se identifica com o mundo. Quando você vomita esse leite materno, você recua. Isso que é o trabalho, um self negativo. Tá entendendo? Às vezes você pode entrar para o mundo ou cair, né? Esse self pneumático, ele recua, mas fica à espera de um acontecimento, né, que não aconteceu. Então tudo fica numa espécie de tempo messiânico, esperando um milagre. Né? Então, ao desgrudar-se e tomar a direção da fuga do mundo, o pneumático hesita e pressente uma vinda que não chegou. É lançado no tempo messiânico e, de olhos bem abertos, aguarda a chance do milagre. Então, aquele Paulo, né, o Paulo falava: cristãos, não sosseguem em suas casas, né? Não fiquem assim aderidos aos entes, né? O Messias pode voltar a qualquer momento como um ladrão na noite, então não sosseguem, permaneçam alertas, né? A pessoa suspensa, ela está sempre alerta, sempre em vigília. Quando ela não toma a forma do mundo, ela não descansa, tá entendendo? Então isso mais ou menos é o depois, se vocês quiserem, eu explico melhor, mas aqui eu vou continuar lendo só para vocês terem uma ideia É lançado no tempo messiânico e, de olhos bem abertos, aguarda a chance do milagre. O pneumático é um ser do evento e do extremo. Ele não vive no interior de uma história biográfica com o seu antes e o seu depois. Ele está sempre acabando de chegar. Ele bate e topa aí consigo e com o mundo, e nesta chegada incessante jamais esclarece o de onde chega. Quer dizer, você está sempre chegando ao mundo, como um recém-nascido ou um moribundo. Né? Atrás de ti o vazio, dizia o mantra do mago, e ele ainda acrescentava: guarde o não esclarecimento disso com um sopro no coração, a respiração retida. Quer dizer, você chega aí ao mundo, você não sabe dizer de onde você chega, e você guarda isso com um sopro no coração. Né? Eu peguei uma poeta que eu gosto muito, Marina Tsvetaeva, russa, ela fala: atrás dos miseráveis, miseráveis. Atrás dos imperadores, do imperador, imperadores. Atrás de mim, o vazio. Então, você aporta aí, né, como se... Eu vou falar disso aí também. Tem a ver como a inexistência de uma relação sexual que te preceda. Então, você chega ao mundo vindo pela fenda. O interessante dessa história é que, ao soletrar a singularidade do nosso jovem, o Holy Man lhe garantia que ela abriria inúmeros caminhos e que nem era preciso preocupar-se com as questões materiais. Sua sobrevivência estava garantida, mesmo no interior dos mundos monetários. Era preciso apenas abrir a casa
e exercer as artimanhas da revelação e efetuar o serviço do ser. O rapaz ficava intrigado, pois sentia sempre inviável e incapaz para o mundo. Aquela notícia lhe parecia boa demais, né? Mas o mestre era tão oracular e categórico que o jovem, na sua grande preguiça do mundo, adiava a questão, deixando-a nas mãos do mestre, confiava provisoriamente. Mas que maravilha saber que sua singularidade era viável e que o mundo se interessaria por ele, e mais do que isso, ele poderia alcançar a autonomia financeira sendo quem ele é, melhor evangelho impossível, a boa estrela luzia para ele. Eu estou colocando muito essa questão que eu trabalhava, a singularidade, o negativo, aqui é mais ou menos que essa singularidade, que vamos dizer que no mundo não existe uma democracia ontológica, digamos. Então essa singularidade que o mestre garantia que ia florescer, depois ao longo do livro ele termina mal, né? Vamos dizer assim, o mundo vai quebrar ele, né? Mais ou menos um pouco essa... É que esse livro está no começo, né? Tem um outro personagem que é um amigo dele japonês que fica sempre assustado, como é que ele vai fazer para viver no mundo, que ele pode se dar mal, então vai ter essa dupla, né? De um lado, um místico garante que a singularidade vai florescer, sabe? Seja quem você é, que o mundo vai conspirar a favor. E o outro que via que não era bem assim, que ele podia, ao confrontar-se com o mundo, não ter lugar, né? Para poder se... Então, percebendo, é um livro sobre isso que vem na sequência do que eu venho pensando, né? É mais assim que eu sofria de um romantismo revolucionário. E os meus livros atuais, eu faço luto disso. E percebo que a existência do homem é inteiramente intrassistêmica, que não há uma saída, né? Então isso me aconteceu muito até pelo fato de que meu corpo hoje já está com próteses, né? O BIOS já está com técnica, né? Então eu percebi que essa ideia de sair do mundo de uma ruptura radical, né, não tinha mais, e aí é uma passagem, então, desse grande acontecimento, que a gente pode depois conversar, para a ideia mais de administrar, de estar no interior do mundo, é mais uma virada filosófica, tá entendendo? Onde eu abandono Heidegger, Nietzsche, a ideia de revolução, várias coisas são abandonadas, para acolher uma existência inteiramente intrassistêmica. Nós estaremos dentro de um habitáculo técnico, inclusive a gente tem que contar com a ciência até para sobreviver e atravessar o século XXI. Né? Então é como se eu saísse de uma aristocracia do singular, né? Que floresceu junto a esse holy man, digamos assim, né? E aí de repente isso sofre uma desilusão, uma decepção radical. Né? Mais ou menos está narrado nesse livro, é uma continuação disso. A minha casa começou a ter goteira, eu me sentia assim o pastor do ser, né, que vai acolher tudo, eu tive que matar um rato. Esse dia para mim eu caí na real. Eu vi o sangue, assim, eu olhava para o rato me olhava, tinha que ser um dos dois, né? Então aí, não sei se estão entendendo, eu me tornei um homem comum. Aí abandona toda essa... mais ou menos essa ideia. Né? No outro texto eu mostro isso. Então, enfim, vocês estão entendendo? Para mim tem essa coisa filosófica de que muda a relação com o mundo, entende? Que antes eu falava, bom, então eu sou um poeta, o mundo está caído, eu já anuncio novos reinos, né? E agora aqui eu me vejo junto com os outros, dentro... porque essa entidade que dizia, não, você vai florescer, né? Eu estava já há uns 10 anos com um aluno ou 2 e começou a ter problemas do mundo, o mundo efetivo, né? Podemos discutir que o mundo não é justo, né? Mas é um mundo efetivo, né? E eu tinha que lidar com esse mundo efetivo, sair desse delírio messiânico, né? Está entendendo mais ou menos? Os meus livros são um luto da experiência. Eu acho que está na hora do dia também, essa experiência de um luto dessa coisa mais assim, uma espécie de romantismo libertário, sabe? Eu acho que a gente está muito enfiado
mundos técnicos, monetários, né, o capitalismo mundial, então, esse tipo de situação. Então, eu faço uma discussão filosófica sobre isso me usando. Estão entendendo? Então, mas enfim, só para vocês situarem aqui, eu vou ler mais um pouco, né? O Holy Man era um grande transvalorador, um especialista em inversões e paradoxos. Fazia o menos virar mais, e num piscar de olhos o que era ruim para a vida se tornava excelente num plano mais verdadeiro. No caso do jovem, a quem chamarei às vezes de N é nenê, né? Porque eu fui o nenê do Holy Man. No caso do jovem, a quem chamarei às vezes de N, seu surgimento contínuo no mundo, tendo por trás o vazio, não era soletrado como uma questão de não haver nenhum registro de uma relação sexual prévia ao seu nascimento, mas como um caso de lucidez e memória do abismo. Quem diz que o ser humano vem do macaco e do coito? Quem diz que ele nasce do desejo e do amor? Isto é para as massas. Ele vinha direto da fenda. Ele surgia no Aí como um enigma. Era uma ilha cuspida por vulcões misteriosos. Estava mais perto de Jesus e de Lao Tse do que dos mortais comuns. E talvez por isso o guru tenha gostado dele. O guru, a quem chamaremos de H, abominava os normais e rejeitava os socializados. Seguia Deus ao dizer: os quentes e os frios são toleráveis, já os mornos é preciso cuspir, né? Sabe, a Bíblia, Deus fala, né? Os quentes e os frios eu suporto, né? Os mornos eu cuspo, né? Então, os loucos, as crianças, os atravessados e os rasgados mereciam nota boa. Já os adultos intrasistêmicos, reprovação. Tá entendendo? Esse livro seria assim, eu vou contar uma história de como é que o cara acaba tendo que fazer as pazes com o mundo, né? E sair desse lugar, enfim, onde eu acho que nos primeiros 4 livros eu celebro muito esse lugar de uma diferença antropológica por ser vazio. Está entendendo? Como se esse menos virasse mais. o caso de um certo romantismo da psicose também, o romantismo do aberto, aí eu tento virar tudo de novo do avesso. Está entendendo? Os loucos, as crianças, os atravessados e os rasgados mereciam nota boa. Já os adultos, reprovação. Até uma hora eu falo, né, que eu estava andando na Faria Lima, vi um senhor, perguntaram para o senhor, como é que o senhor anda, tal, José? Ele falou assim, fez assim com a mão, administrando, né? E de repente aquele senhor, que para mim antes era ridículo, virava um sábio. Ele entendia do mundo. Então, os meus livros é muito isso. Você pode... Eu, na verdade, não sei dizer se eu sou do mundo ou do outro lado, né? Por isso que eu faço um jogo que ninguém mais vai saber, nem eu mesmo, né? Mas seria isso, quer dizer, se eu ficava celebrando o poema, o mistério, agora eu preciso falar, o mundo instituído, efetivo, está aí, existe, nós estamos nele. Não adianta eu dizer que estou à espera de um mundo que não tenha... sabe, assim, mercadoria ou a tecnociência, sabe? Então, um pouco isso, eu percebi que precisava também ratificar o mundo tal como ele é. Não é nem, eu sei que existem questões críticas, mas no meu caso é mais fazer uma fenomenologia do existente. É mais tentar compreender o que existe. Estão percebendo a ideia? Eu misturo, então, um certo personagem com questões de época, né? Ou questões filosóficas e tal, né? Então eu vou fazendo esses textinhos, eu sei que tem sempre um repertório filosófico que eu estou usando, às vezes eu mostro um pouco, sabe? Então, os meus livros, agora eu nunca tinha sido lido por filósofos, né? Fiquei contente, depois de 30 anos que eu fui lá na Federal do Paraná, era um colega de filosofia da aula lá que ele me convidou para ir lá, né? Não, seus textos são filosóficos, é que são filosóficos de um outro jeito, né? Mas eu estava muito contente, até estou fraco, dormi mal essa noite, que eu estava até... Mas então, eu coloco, por isso que eu acho que quem escreve pode fazer uma hibridização, né, com outras
sei lá, eu tô... Então tem pessoas que escrevem caso clínico de um modo super literário, como aquele Massoud Khan, né? Tem físicos que começam a fazer narrativa do que é o buraco negro, escrevendo muito bem, né? Então fica uma literatura que é outro tipo de literatura. Então eu vejo um caminho por aí, sabe? No meu caso é uma mistura de caso clínico, filosofia de época, né? Que mundo nós estamos, onde é que nós estamos, esse tipo de coisa, sabe? Então, só para concluir aqui, daí eu passo para o outro para vocês verem, né? Enfim, aí esse comecinho é para vocês perceberem, né? Uma espécie de... essa singularidade, né? O que acontece... Esse tem uma questão filosófica também. Por que o mundo, a gente não pode ser, né, quem a gente é, né? Tem muita essa questão está subentendida aqui, né? Você tem que colocar no bolso alguma coisa, às vezes, para fazer... Nos últimos 10 anos, quando eu percebi isso, eu tive que fazer uma série de coisas, institucionalmente, doutorado, mestrado, né? Coisas que eu tive que me esconder, né? Fazer o trabalho numa linguagem que não era a minha, está entendendo? Então eu levei no doutorado, fazer doutorado em filosofia na USP, eu levei o material que eu queria, que era mais ligado a esse livrinho aqui que eu mostrei para vocês, né? E o pessoal ficou assustado, falou, não, isso aqui você não pode trazer aqui de jeito nenhum. O orientador estava até vermelho, assim, eu falei, nossa. Eu até falei, quer dizer então que singularidade na universidade não pode, né? É só pagando mesmo no consultório, né? Então o pessoal falou, não, aqui você não pode e tal. Então é estranho, né? Quer dizer... Esses autores que escreveram nessa toada, né, o Kierkegaard, o Nietzsche, quem é você para querer imitar esses caras, né? Então, isso aí só o Kierkegaard. Então, no fundo, a minha questão é sempre essa, né? E como é que você tem ou não um lugar no mundo, entendeu? Então, esse tipo de literatura, assim, de escrita minha, está ligado a essas questões, né? Se vocês quiserem perguntar algo sobre esse texto, senão eu pego o outro, né? Eu não li tudo, era só para vocês verem um começo de livro, né? Nem sei se, eu nunca sei, talvez, eu nunca escrevi um romance, não sei se eu tenho fôlego. Em geral, meus textos viram curtos, sabe assim? Eu vou introduzir esse meu amigo japonês e ficcionalizá-lo, que ele falava, não, você vai se dar mal, sabe essas coisas? Mas eu não sei se vira um ensaio, né? Porque uma hora vai falar, bom, a questão do Heidegger é essa também, que você chega ao mundo como se estivesse num exílio, né? Você toma a forma do mundo como um camaleão, aí estar no mundo é estar aprisionado, submetido. Você precisa recuperar o nada, a nadidade, para se liberar, né? Então, isso que são as gnoses, uma heterodoxia religiosa chamada gnose. A gnose é basicamente um pessoal que se sentia claustrofóbico no mundo. Todos os grandes discursos de hostilidade contra o mundo são de origem gnóstica. E os gnósticos diziam que o mundo era como uma defecação, né, de um Deus que enjoou. Então você tem que se conectar, inclusive, com outro Deus, né? Então esses são os gnósticos, né? Então sempre que há um discurso altamente hostil ao mundo, a base, então, por exemplo, Heidegger, Adorno, são modalidades de filósofos gnósticos, né? Então, o meu trabalho seria, meus livros seria como é que sai de uma coisa gnóstica para sentir algum tipo de hospitalidade no mundo, né? Vocês estão percebendo a questão minha? Então, é sempre sobre isso, né? O ser humano é um camaleão. Em geral, ele gosta de tomar a coloração das coisas do mundo, pois isso lhe dá um pouco de relaxamento. O camaleão está sem cor, está em transe. Quando ele senta na cadeira azul, ele toma a forma azul e sossega. Pelo menos ele está camuflado, né? Isso lhe dá um pouco de relaxamento. Quando está verde numa planta verde, vemos o camaleão descansar e fechar os olhos. Parece bom,
que ele tome a cor das coisas e fale o seu idioma. Caso contrário, fica exposto demais e zanza sem saber quem é, e de olhos abertos demais fala línguas exaltadas. Né? Então, quando você não se subjetivou, digamos, não aconteceu para o interior do mundo, tomando a forma do mundo, você fica nesse recuo, uma língua exaltada. Né? Então, você pode partir dessa diferença fundamental aos camaleões que dizem sim e os camaleões que dizem não. Nos primeiros, né, a sentença, sim, eu aceito tomar a cor desta flor ou deste tronco. É dita suavemente, como quem cumpre uma simples passagem sem solavanco. Já o camaleão que se retrai diz, eu não vou tomar a coloração dos entes, prefiro ficar suspenso e indeterminado. Se eu me apoio nas coisas, meu olho sossega demais, eu perco o deslumbramento. Então você entendeu? Ir para o mundo é uma questão de você ter dito sim para alguma coisa que fertilizou no encontro com você. Aí você mergulha. Né? Então, os meus livros também têm essa questão. Quais as vantagens de você ser um eu? Quais as desvantagens e vantagens de você não ter um eu? Está entendendo? Então é sempre essa coisa. Fugir do mundo, entrar no mundo, fugir do mundo. Então, a pessoa virar um eu é o camaleão que toma a cor dos entes, mas isso não é ruim, porque quando você, por exemplo, não é que é só uma submissão ao mundo. Você está entendendo? Por exemplo, eu vou brincar de uma coisa, ou quando aquela pessoa, né, winnicottianamente me traz a coisa na hora que eu posso criá-la, esse encontro com o mundo não é submissão nem alienação. Te dou um livro, na hora que você precisa daquele livro, você cria aquele livro. Estou entendendo a ideia? Então, só para... você entendeu? A queda no mundo não é para o Heidegger, para esses caras, é uma coisa pecaminosa, né? E aí, nesse último livro, eu mostro que não é. Ela é também uma criação de si, do mundo. Então, isso são... Né? Agora, eu acho que a arte tem vários tipos. Por exemplo, esse tipo de coisa tem escritores assim, poetas assim, mas tem vários tipos de artista, entende? Eu acho que isso aqui, que é uma coisa mais... uma poética de extremos, eu acho que até hoje não está tão em voga. Isso está muito ligado ao período entre guerras, pós-guerra. Eu acho que a literatura até hoje não está tanto nisso, entende? Isso aqui foi uma coisa ligada também ao extremismo da própria situação, sabe, vocês estão entendendo? A guerra nuclear, a bomba atômica, Hiroshima, os escritores falam, precisamos estar lá com quem está morrendo, com os mortos, né? Isso estava muito nessa... Eu fui marcado, eu era um menininho enlouquecido, né? Que lia esses autores e invertia o sinal, né? Está entendendo? Então você faz do estranhão o único cara legal e confiável, já que o mundo deu em bomba atômica, né, Hiroshima, né? Mas hoje eu não acho que você fica... Então tem o cara que está no real, o resto é tudo simulacro. Como se existir na sociedade o trabalho, o dinheiro, fosse todo mundo simulacro. Não é. Tem pessoas que estão... A vida está acontecendo, as pessoas têm vida e realidade, entende? Então esse que no fundo é essa... Não sei se é uma viragem conservadora, né? Mas de algum modo é uma mudança na relação com o mundo, né? Eu não acho que seja conservadora. Se você pega uma coisa que você criou e você vira da cor daquilo, vai tomando a forma, isso é um self digno, vamos dizer, né? No meu caso, que eu falei de self pneumático, eu não fiz também falso self. Eu fiquei sempre na borda do abismo, né? Sem fazer falso self também, né? E a minha experiência era, os primeiros 15 anos de colégio, sempre massacre, angústias brutais, né? Uma relação com o mundo altamente problemática. A partir dessa coisa que eu falei, dessas filosofias, e disso que eu estou ficcionalizando aqui um encontro, né? Chamo de Holy Man,
Aí então você autorizou esse abismo a existir, como se você cantasse a canção do outro. Né? Eu sintonizo aquilo que você traz, o Winnicott é isso, sintonizo o meu bebê. O que é aquele, né? Então você sintonizou isso, né? Mas aí, vamos dizer assim, o que eu vou mostrar aqui que nesse livro, como ficou só nessa música, não houve uma transição para o mundo, só quando o rato e a casa começou a cair que o cara se tocou, né? Tá entendendo? Mas aí vai ter... Mas o que eu quero dizer assim, para você, no self que eu estou chamando aí de pneumático, ele fica... O falso self é quando o cara entra usando uma máscara que não cola bem, entendeu? No meu caso, eu ficava o tempo todo aberto, exposto e sem usar uma fisionomia social. Estava sempre uma espécie de exposição radical, entende? Então, eu não olhava os outros, tudo me olhava, sempre, sabe, essa angústia. Então, eu falo, né, no meu livro, esse livro anterior que eu passava, bebia muito, então eu brincava de táxi pelas madrugadas de São Paulo, levava as pessoas em casa, ia dizendo quem a pessoa era para ela, sabe assim? Então isso é uma espécie de oco, né? Então no oco acho que nem faz o falso self, tá entendendo? Então tem essa coisa, uma recusa muito grande, né? Daí dá a impressão que tem um movimento de adaptação submisso, né? E ainda eu não sei, aí a minha existência vai ter que responder, né? Eu comecei a notar isso que eu falei, que eu fui ficando muito só, Thiago sabe, e essa coisa e isso aí ficava, eu ia passar a vida emulando o Kafka e os que explicitaram a experiência do Kafka, Blanchot, Bataille, Heidegger. Esse tipo de experiência já está hipersoletrado, explicitado, né? O Lacan puxou isso na psicanálise. Você sabe como clinicar em cima de alguém assim. O Winnicott sabe como trazer um outsider para dentro, né? Eu percebi também que na literatura de hoje estava muito mais essa coisa identitária, outro tipo de coisa, que isso estava muito ligado ao que eu gostava dos filósofos pós-heideggerianos e da filosofia francesa, da segunda metade do século XX. Eu percebi que isso aí já foi. Eu percebi na minha carne, por causa disso, essa coisa mais rebelde, né, de que nós vamos sair disso tudo como um todo para uma outra coisa, um outro começo. Eu percebi que isso não ia acontecer. Está entendendo? Pela minha própria existência, eu trabalhava muito em hospitais psiquiátricos, achava que eu ia subverter o poder psiquiátrico, mostrar que a verdade de quem estava ali fazendo literatura ia dissolver o simulacro dos diagnósticos. Mas eu fui vendo que isso eu estava sozinho, não havia nenhum tipo de, vamos dizer assim, de coletivo maciço para uma revolução ontológica que fosse sair do mundo moderno, está entendendo? Então eu percebi o quê? Que nós estamos enfiados até o pescoço, né? Eu acho que a gente só sobrevive a esse século pela própria ciência, pela técnica, né? Eu acho que também a esquerda tem que domesticar o capital, digamos, mas abolir o capital, começar essa dimensão utópica, eu percebi que ela, de algum modo, não era boa, não era saudável, tá entendendo? Que a gente habitar, eu pensei assim, vou habitar no mundo como ele é para poder agir no mundo até, era uma outra. Então, basicamente, foi essas estéticas, essas filosofias do extremo, eu acho que elas já expiraram, tá entendendo? Agora eu concordo, muitas pessoas estão nesse lugar, mas aí se trata de abordá-las clinicamente, e essa abordagem é a ressonância, é o companheirismo, a ressonância, você vê o que está portando ali para você fazer, igual o Holy Man faz com o cara, né? Cantar a canção daquele nenê, né? Até ela encorpar mais, né? Então, não é que essas coisas ainda existem, mas eu acho que elas já foram hiper explicitadas. Quando a filosofia, essa coisa explicita, eu sinto assim, é melhor já ir para uma outra coisa que você não sabe bem. Quando você sabe demais uma coisa, ela já não adianta. Está entendendo? Mas no meu caso não foi um abandono estratégico.
foi muito essas experiências que eu tive e a leitura de um grande filósofo que eu fui fazer e que ele realmente me jogou no chão, colocou em questão tudo aquilo que eu acreditava, entende? É um filósofo alemão e eu era muito assim, né, dessas filosofias, e aí quando eu estudei ele eu vi que aquilo já estava, epocalmente já foi, tá, entendeu? Então, eu coloquei em questão aí muita coisa da arte, assim. Eu acho que cada um encontra de alguma maneira a forma de falar isso. Sim. Assim, eu acho que o modo como eu encontrei talvez fosse identificar das autoridades esses lugares que as pessoas, as estratégias delas de sobrevivência, sabe? Então, por exemplo, encontrar o vazio no fundo de uma atividade, sabe? E a atividade não é inadequada ou adequada, né? A cultura oriental, por exemplo, né? As culturas orientais das quais eu desconheço, mas que eu tenho para as quais eu tenho uma curiosidade muito grande, eu vou lendo aqui e ali e tal, e eu vou descobrindo que a forma deles encontrarem a angústia e o silêncio, né? O rosto da Medusa, né? Essa figura da Górgona, dessa monstruosidade, é muita e variada, né? Não é só ocidental, não é só... Né? Eu também sou formado pelo Dostoiévski. O guru que o Juliano menciona foi meu professor de universidade. Eu vou ficcionalizar tudo isso aí, né? Ficcionaliza. Não, o bom de ser psicanalista talvez também é isso, que você escuta os outros e vai vendo que todos os outros são... eu não escutava muito assim, então aí eu ia vendo, né, falar, todo mundo tem lá, a fenda tá puxando em algum momento, né? Mas eu fiquei, acho, eu hiperinstituí, né, uma coisa que era para desinstituir, entendendo? Então o legal é que numa certa hora eu rasguei isso, né? Mas foi o percurso que você fez antes do que você narrou aí. Eu só acho que depois você me disse, eu narrei bem nesse livro aí, né, do último livro, mas foi isso, é esse movimento, né, de você ir para o mundo e tentar construir algo, porque uma coisa, esse papo de desconstrução e zerar e tal, é isso aí, é mais fácil do que você querer construir um lugar, uma coisa, é mais difícil você construir. Esse que é o ponto, né? Então, também em termos filosóficos, sair da desconstrução para tentar formar algo, criar uma forma, fazer algo, tá entendendo? Essa passagem aí. No meu caso, acho que esse negócio que eu falei, né? O mergulho dá o convívio, né? Quando você convive sendo, como é que fala assim, reconhecido, que aquilo que você traz tem cidadania, né? Você encorpa e consegue estar nas situações no interior delas, né? Sabe assim? No meu caso, como recuou, que é aquele negócio que eu cuspi lá, né? Recuou, eu fiquei como um radar tentando ver o outro, né? E como é que fala assim, meio vazio, olhando o outro sem possuir, né? Meio contemplando. Eu acho que isso acontece mais com algumas pessoas quando não teve essa ressonância inicial, né? Sabe? Então, agora tem a ver com aquele negócio que eu estava falando, que o ser humano ele pode ir, né? Ele vai ou sai, né? O camaleão que eu falei, né? Então, essa imersão convivial tem a ver com uma coisa amorosa, né? De hospitalidade, de reconhecimento, de dar lugar, né? Então aí você de algum modo involucra, se adentra esses mundos, né? A partir dessa intimidade, né? Daí quando não há isso, vigora sempre no meu caso vigorava uma estranheza, né? Então eu no colégio eu tinha professores por equação na lousa, eu sentia que eram marcianos, né? Eu sentia olhado, eu não sabia responder as questões, eu tinha dificuldade de aprendizado, era tudo enigmático, ficava enigmático, né?
Então, essa experiência da estranheza, né? Essa experiência vem porque não houve esse, sabe assim, alguém te pegar no colo, no seu elemento, e você ganhar uma consistência, né? Eu vejo assim. O nosso constrangimento, de fato, é isso. A gente talvez faça parte dessa sensibilidade. Mas eu acho que a nossa sensibilidade, ela precisa se aguçar. E ela precisa vencer o próprio narcisismo. E ela precisa alcançar o outro. E ela precisa ganhar espaço. Ela precisa ganhar coragem. Essa sensibilidade, para ser sensibilidade, tem que ter um pouco de... A gente tem lido muito sobre Irmã Dulce, né? Eu li hoje uma matéria que falava que a Irmã Dulce ela levava a gaita de fole, ela levava acordeão para tocar no presídio, e que um dos membros lá do grupo do Lampião ficou muito amigo da Irmã Dulce. No Nordeste? No Nordeste. Né? E aí eu penso, porra, isso é sensibilidade. Talvez a minha sensibilidade narcísica seja muito mais, vamos dizer, uma saudade, sabe? Um gozo no sentido psicanalítico, sabe? Que é uma espécie de sofrimento do qual eu estou um pouco viciado, sabe? E que me refugia, me abriga, né? Dentro da minha própria solidão, dentro, vamos dizer, dessa coroação do subjetivo, né? Poxa, aqui dentro é o reino, mas é aqui dentro, sabe? Dentro, se a gente não conseguir transbordar essa sensibilidade e também calar um pouco, né? A gente está numa sociedade muito doente, né? E a gente precisa poder escrever a partir da escuta. Para mim essa tem sido uma missão muito grande, e eu estou aprendendo, assim, eu sou um aprendiz nisso, sabe? Muito. É isso que eu diria. Para mim, quando eu vejo um sujeito jovem, muito sensível, mas ao mesmo tempo muito autista, assim, do ponto de vista, né, da reação para o mundo, dá vontade de chacoalhar, dá um tapa na cara, falar, meu, cara, levanta, entende? Mas ao mesmo tempo com muito carinho também, porque a gente sabe que disso nascem... Aí reside muita beleza também, aí reside uma possibilidade de escuta. Paradoxalmente, a partir desse narcisismo que pode nascer uma possibilidade de escuta. Gente, acabou. Fica, uma outra ocasião a gente lê o outro do texto, que é criticar a escrita de si, minha. Eu tento me bater aqui, mas fica para outra vez.